criança, tudo bem com você? Paz do Senhor Jesus. Bom, vamos lá para a nossa última aula de junho sobre igreja. Nós nos encontramos aqui durante 4 semanas, né? Falando sobre assunto e creio que você aprendeu, tia Débora aprendeu e foi muito maravilhoso. E agora, para hoje, nessa última aula, a gente vai relembrar algumas coisas muito importantes que a gente falou aqui sobre igreja. Na primeira semana, nós colocamos, né? A gente fez o exemplo que a igreja é como um corpo. Muito bem. E nós, como igreja, somos o corpo e o cabeça. Quem que é o cabeça? Jesus Cristo. É o cabeça que comanda todo esse corpo. E eu e você somos membros, cada um diferente, com funções diferentes, que fazem parte deste corpo. E a gente falou também que cada membro é importante, e a diferença é importante porque um corpo feito de um único membro é muito esquisito. Ele não tem serventia. Mas o segredo para um corpo ser conduzido, para um corpo ser saudável, além de ter Jesus como cabeça, é obedecer a Ele e unidos, né? Juntos, a gente viver conforme Jesus nos ordena. Na segunda semana, nós comparamos a igreja como uma família, onde todos nós somos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Quem que é o nosso Pai? Nosso Deus. Muito bem. E que nós nos tornamos filhos de Deus? Quando? Responde para a tia Débora, quando que a gente se torna filho de Deus? Se você respondeu que é quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, você acertou. Quando a gente levanta a nossa mão, chama Jesus para a nossa vida, quando a gente recebe Jesus como nosso dono, aí sim nós temos o direito de ser chamados filhos de Deus. E semana passada a gente colocou a igreja no exemplo de um edifício. Não foi isso que a gente falou? A gente disse que nós somos o edifício de Deus, o templo onde o Espírito Santo habita também. E a gente conversou sobre algo importante, que um edifício, uma casa, um prédio não pode ser feito apenas com um tijolo. E eu e você somos pedras vivas, somos tijolinhos desse edifício, mas sustentados por quem? Será que você lembra? Sustentados pela pedra angular. Quem que é a pedra angular? Jesus Cristo. Você lembra que a tia Débora mostrou para você aquela imagem do arco? Foi muito especial aquela aula, não é mesmo? Mas, tia Débora, o que tudo isso tem em comum? Uma família, um edifício, um corpo. O que todos eles têm em comum? Todos eles precisam de uma palavrinha mágica para funcionar bem. Unidade. Um corpo precisa estar unido com a cabeça e todos os membros entre si para funcionar. Um edifício só é construído com a unidade de vários tijolinhos, a união de vários tijolinhos. Uma família só é família quando tem mais que uma pessoa, quando tem mais irmãos. Aí nós precisamos realmente estarmos unidos para ser família. Então, nesses 3 exemplos que a gente conversou, unidade é a coisa que fica marcada, é o que realmente salta desses 3 exemplos que nós tivemos. E esse é o chamado de Jesus para a nossa vida. União. Você sabia disso? E essa unidade, ela precisa acontecer em 2 sentidos. Primeiro, eu preciso estar unido com Deus. E aí, quando estou unido com Deus, eu preciso também estar unido com
os meus irmãos com a minha igreja. Esta é a harmonia que deve existir, a união com Deus e a união com os meus irmãos. E você sabia que a união entre nós é um testemunho? É sim, é uma ferramenta de evangelização. Quando as pessoas ao nosso redor, as pessoas do mundo, olham para a igreja e enxergam a nossa união, o nosso amor para com Jesus, quando eles enxergam o perdão, aí neste ponto eles pensam, o amor de Jesus é verdadeiro, porque olha a união dessa família, olha a união dessa igreja. Mas quando na nossa igreja existe briga, existe confusão, existe competitividade, existe discussão, a gente está dando um mau testemunho de Jesus. Tia Débora, isso é muito sério e está escrito lá em João 17, que nós devemos ser um para com Jesus, amar os nossos irmãos, assim como Deus Pai e Jesus Cristo, existe esse amor entre eles. A mesma medida de amor entre Jesus e Deus deve ser a medida de amor entre eu e você, entre os irmãos da nossa igreja. E quando o mundo, as pessoas de fora, olharem a gente vivendo nesse amor, a gente vai dando testemunho do amor de Jesus. Nós devemos refletir com o amor entre os irmãos, o amor de Deus Pai, entre Deus Pai e Jesus Cristo. Então, nós precisamos estar unidos na mesma essência, unidos no mesmo propósito e caminhando o mesmo caminho. É claro que existem várias denominações, vários nomes de igrejas, mas há somente um Salvador, somente um Espírito Santo e apenas um céu onde todos nós iremos morar. A união, assim como na construção de um edifício, assim como para funcionar um corpo e uma família, é importante. E assim não é diferente também na nossa igreja. Nós nos tornamos pessoas melhores. A Bíblia diz que nós somos aperfeiçoados através da unidade. E um corpo só é saudável e se mantém vivo se estiver unido. Um edifício só fica em pé se estiver unido um tijolinho com o outro, uma pedra com a outra. Tia Débora, o que isso quer dizer? Para a igreja crescer, para sermos um ambiente de verdadeiro adoração ao Senhor, nós precisamos de unidade. Uma igreja só cresce quando tem unidade. Amém! E agora a gente vai para uma parte especial. Vamos fazer junto um bolo. A tia Débora vai passar a receitinha, você vai ver a partir de agora como nós vamos estar fazendo esse bolo e o que esse bolo tem para nos ensinar sobre unidade. Vamos lá? Vocês estão preparados? Então vamos lá fazer esse bolo de chocolate. Bom, vocês estão vendo aí, a tia Débora também mandou para a mamãe aqueles ingredientes que nós vamos precisar para fazer esse bolo. Então, separa aí, se você ainda não separou, põe tudo na mesa e já vamos começar a fazer esse bolo, que eu tenho certeza que vai ficar maravilhoso. Bom, vamos lá? Pega aí a sua bacia, onde nós vamos bater o bolo. A tia Débora tá usando esse negocinho de batedeira, mas pode ser uma colher. E nós vamos começar colocando os 3 ovos nesse recipiente. E aí, em seguida, nós iremos colocar as xícaras de leite. Então, nós iremos colocar uma xícara inteira primeira de leite. Essa xícara da tia Débora é aquela xícara de chá mesmo, de café um pouquinho maior.
uma xícara e depois você coloca mais metade, tá bom? Não põe inteiro, põe apenas metade dessa xícara com o leite. Em seguida, nós iremos colocar o açúcar. Quanto, tia Débora, de açúcar? Opa! Não é açúcar não, é o óleo! Vamos colocar o óleo, que também é uma xícara inteira, e depois metade, tá bom? Se você precisar de ajuda, pede para a mamãe, pede para o papai um socorro aí, tá bom? E agora sim é a hora do açúcar, tá bom? Nós iremos colocar de açúcar, vamos ver a medida que a tia Débora colocou aqui, passou para você. Aqui no vídeo a tia Débora tá colocando na hora, né, as medidas na xícara. Mas você pode separar todas as medidas antes, que a tia Débora já mandou para a mamãe, e daí fica muito mais fácil, tá bom? Então primeiro você põe toda uma xícara completa. Em seguida, você vai pôr mais uma xícara de açúcar. Agora que você já colocou os ovos, colocou o leite, colocou o óleo, colocou o açúcar, agora nós iremos bater, tá bom? Então, põe bastante força aí na mãozinha e vai misturando todos os ingredientes, sempre batendo em uma mesma direção, tá bom? Vai quebrando a gema dos ovos e vai batendo, porque essa massa, ela precisa ficar bem misturada. É o que a gente chama de homogêneo. Então, tem que bater bastante ela para que ela fique bastante homogênea. Isso é muito importante. Os ingredientes têm que ficar sempre todos juntinhos. Você vai bater a massa durante 2 a 4 minutinhos. Se o braço cansar, pede socorro para a mamãe, para o papai, para o irmão, para o adulto que já estiver aí com você, tá bom? Não faça isso sozinho, você precisa de ajuda. Lembra que a gente está falando sobre unidade? Nós precisamos da ajuda uns dos outros. E enquanto você está batendo a massa, olha como está homogênea. Muito bem. Você vai pedir para a mamãe, para um adulto, não pode ser você. Peça para um adulto, tá bom? Ligar o forno a 180 graus para ir esquentando, tá bom? Preparando o forno para receber essa massa. Agora que você bateu toda a parte dos líquidos, nós iremos bater a parte das farinhas, né? Então, nós vamos começar pela farinha de trigo. Põe a primeira xícara, dá uma misturadinha, para em seguida você colocar a próxima xícara, senão depois vai ficando muito difícil para bater. Agora você vem com a segunda xícara de farinha de trigo, a medida bem certinho, coloca nessa massa e dá mais uma misturadinha, tá bom? Lembrando que você tem que pôr um pouquinho de força para misturar bem e sempre bater na mesma direção. Por que, tia Débora, na mesma direção? Porque a igreja, assim como esse bolo, nós precisamos caminhar na mesma direção. E agora a gente vai pôr mais uma xícara de farinha, a terceira e última xícara de farinha, e vamos fazer como já estamos fazendo. Bater bem forte e agora até misturar toda essa farinha com a massa que a gente tinha, tá bom? Bracinho cansou? Porque cansa um pouquinho mesmo? Pede ajuda para alguém que está com você. Olha como fica a massa bem misturadinha,
com todos os ingredientes bem unidos, porque agora nós vamos entrar com o achocolatado. Pode ser o que você tiver aí na sua casa, tá bom? A tia Débora aqui vai usar o Nescau, mas você pode usar o Toddy ou qualquer outra marca. E nós iremos colocar 6 colherzinhas de achocolatado nessa massa. Vai ficar muito gostoso, tenho certeza. Lembrando que não é para encher a colher, tá bom? É mais ou menos ali meio rasa cada colherzinha. Se você não conseguir fazer assim que nem a tia Débora tá medindo na hora, mede todinho antes e depois só ir misturando, tá bom? E batendo bem forte na mesma direção como as outras etapas que a gente já fez. Olha que cor linda que vai ficando. Já tá com cara de bolo de chocolate mesmo agora, não é mesmo? Passa a colherzinha de vez em quando na borda para tirar toda essa farinha que vai grudando, tá bom? Olha que linda essa massa. Se você gosta de bolo de chocolate, tia Débora ama bolo de chocolate. É muito bom, não é mesmo? Agora a gente vai para a última parte, que é o fermento. Nós iremos colocar 1,5 colherzinha de fermento. Tia Débora, para que serve o fermento? O fermento, ele é um ingrediente muito importante. Você pode ver que ele é um dos ingredientes que menos vai na massa, 1,5 colherzinha apenas. Mas ele é muito importante para dar o crescimento no bolo. Isso para nos fazer lembrar que aquelas funções ou aquelas coisas na igreja que a gente acha que é tão sem significado, como membros pequenininhos do nosso corpo que às vezes ficam escondidos, mas que tem um valor muito grande para fazer com que a igreja seja um ambiente saudável e um ambiente de crescimento. O segredo agora é ser sem força, tá bom? Com todo jeitinho, você vai bater, misturar esse fermento, mas com delicadeza, com menos força do que das outras vezes, para ele conseguir fazer a função dele. Então você vai mexendo bem devagarzinho, até que fique bem misturado toda essa massa, assim como a tia Débora está fazendo aqui. Olha, ficou top, hein? Bom, para o próximo passo agora é o quê? Untar a forma. Então, pega uma forma aí. Esse da tia Débora é uma forma redonda, da altura de mais ou menos 4 dedinhos, tá bom? E nós iremos untar com margarina, a nossa querida manteiguinha. Então, passa uns dedinhos aí, ó. Tem gente que usa guardanapo, né? A mãozinha da tia Débora tava limpa e a tia Débora gosta de pegar nos alimentos. Então, pega assim os dedinhos de manteiga e vai passando por toda a forma na parte de dentro, tanto a lateral como a base. Você vai ver que ela vai derreter com o calor da nossa mão. Tia, para que isso? Para não grudar o bolo, muito importante. E agora a gente vai polvilhar o achocolatado para fazer uma caminha e receber a nossa massa. Então joga um pouquinho, vai batendo a assadeira para que possa ir se espalhando. E quando o bolo ficar pronto, vai ficar aquela crostinha de chocolate delicioso. Completa os espacinhos, principalmente na parte de baixo. E também dá uma batidinha para que ele possa vir um pouquinho na lateral. Assim que você terminar de untar, olha a tia Débora dando joia. Tia Débora tá ficando especialista nisso aqui. Agora você vai pegar aquela sua massa que você bateu com todo amor e carinho e depositar aí dentro da sua assadeira, tá bom?
passa uma colher, raspa tudo e põe aí. E agora, assim que você terminar de pôr, pede ajuda para o adulto que está com você, para que possa pôr no forno para você, tá bom? Não, crianças não podem chegar perto de forno. Vai levar ao forno a mais ou menos 180 a 200 graus por aproximadamente 45 minutos, 1 hora. Depende do forno, tá bom? Olha que lindo que ficou o bolo da tia Débora. Nossa, o cheiro maravilhoso, altinho, fofinho. Posso garantir que vai ficar delicioso aí também na sua casa, tá bom? Mas esse vídeo não é só sobre uma receita de bolo, tem mais coisa. Que delícia de bolo! Olha, a tia Débora provou aqui e tá maravilhoso. E o que esse bolo, o que essa receita tem para nos ensinar? Você percebeu que a gente utilizou vários ingredientes e cada ingrediente tem uma função específica. E assim somos nós, igreja. Lembra que a tia Débora falou dos membros, cada um com uma função? E juntos, né, numa mesma unidade, nos tornamos um corpo comandados por Jesus, que é o cabeça? Os ingredientes em um bolo, cada um tem uma função também, mas eles são importantes quando unidos e se tornam algo muito mais saboroso, um bolo completo. Outra coisa muito importante que a gente pode aprender nesta lição, nesta receita, é que cada ingrediente separado, ele tem uma utilidade. Um ovo separado tem uma utilidade. Um leite separado tem uma utilidade. Mas quando eles estão juntos, no mesmo propósito, que ali a gente estava para fazer o quê? Um bolo, certo? Então, eles se tornam mais útil, ou seja, eles têm uma finalidade mais estabelecida. Qual é a finalidade? Alimentar. Assim como um bolo serve para alimentar o nosso estômago, o nosso corpo físico, uma igreja, ela precisa ser saudável, estar unida entre os seus irmãos, entre os seus membros, para que a gente possa alimentar as pessoas que estão famintas da palavra e da presença de Deus. Outra coisa muito importante que a tia Débora marcou, eu tô lendo tudo aqui, é que um bolo, quando a gente bateu ali, ele ficou ok. Mas precisava de algo fundamental, que era o quê? Assar. O bolo, para se tornar bolo mesmo, tem que passar pelo fogo do forno. E assim é a igreja também. O fogo pode representar as dificuldades, aqueles momentos que há um atrito, né? Há algo desconfortável entre os irmãos da igreja, mas que é necessário, porque através de resolver as nossas diferenças, nós podemos ser aperfeiçoados e crescermos. O que faz um bolo crescer é o fogo. O que faz uma igreja crescer é vencer as dificuldades. Uma última coisinha. Ali, quando a gente faz a massa, a gente tem que bater até todos os ingredientes ficarem numa massa homogênea, né? Que a gente fala. É quando você não consegue mais separar os ingredientes porque eles estão bem misturadinhos. Assim nós devemos ser também como igreja. Devemos ter uma harmonia espiritual. Mesma essência, mesmo propósito, andando pelo mesmo caminho, tendo um único Senhor e Salvador que é Jesus Cristo. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que o seu bolo saia também maravilhoso. Manda pra tia a foto do seu bolo que eu quero ver se deu certo aí também. E nos encontramos mês que vem, julho, um tema novo, super especial mesmo, vai ser incrível. E as atividades dessa semana, para finalizar, serão da página 19, tá bom? E você também irá fazer a atividade da página 20. Como vocês não têm aqui para colar,
você vai fazer o X de falso ou Vzinho de verdadeiro, conforme você for lendo aqui nas frases, tá bom? E para finalizar, eu só quero te dizer uma coisa que está aqui na Bíblia, Salmo 133 e o verso 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Não se esqueça, a unidade é a coisa importante para o crescimento da igreja, sendo comandados sempre por Jesus, baseados na palavra de Deus. Um beijo, Deus abençoe vocês e até semana que vem.